Sejam bem-vindos ao podcast do Centro Cristão da Família Ananindeua. Nós estamos já no mês de setembro, hoje dia 7 de setembro. Uma semana já foi desse primeiro mês, desse nono mês, na verdade. Já estamos aí na reta final do ano de 2025. Não é verdade, irmãos? Faltam cerca de 90 dias para encerrar o ano. Então, é um tempo também de nós refletirmos. Esse mês é um mês muito especial também, porque é um mês onde também há uma virada do ano judaico, né? Há algumas mudanças também de anos em algumas outras nações. Então, o mês de setembro é um mês muito especial, né? Um mês muito importante. E nesse mês, nós vamos estar falando sobre a verdade, o tema sobre a verdade. E hoje eu quero falar conosco, irmãos, com todos nós, a respeito do andar na verdade, que é o tema, né, que é o versículo tema do nosso mês, que está lá na terceira carta de João, capítulo 1, versículo 4. Né? Essa carta ela tem apenas um capítulo. Né? Quem já leu as cartas de João? Quem já leu as cartas do apóstolo João? E essa carta ela é muito especial. Ela fala de amor, de graça e de hospitalidade. Ela fala sobre andar na verdade. Nós vamos conversar um pouquinho sobre ela e destacar justamente esse andar na verdade. Essa carta ela tem somente 15 versículos e ela é direcionada, né, pelo apóstolo João. Ele se identifica aí como presbítero, né, da igreja, e ele encaminha essa carta a um discípulo chamado Gaio, por quem ele manifesta uma grande afeição quando ele escreve o texto. Lá ele diz que a quem ele ama de verdade, a quem em verdade também ele ama. Então, ele faz essa declaração, ele dá um testemunho muito positivo do seu discípulo Gaio. E também demonstra nessa carta a sua alegria por ouvir testemunho de outros irmãos acerca dele. E isso é bem interessante, né, nessa carta aqui. Logo de início, aí nos versículos de 2 a 4, ele vai dando um destaque, né, a dois sentimentos que ele tem quando ele ouve a notícia desses irmãos a respeito de Gaio. Uma delas, ele tem um desejo que ele vá bem em todas as coisas e que ele tenha boa saúde, assim também como a sua alma. Né? Você pode colocar lá no versículo 2. E depois ele expressa também a grande alegria que ele tem por ouvir que os filhos dele andam na verdade. Amém? O versículo 2 dessa epístola, no 2. Amado, oro para que tudo vá bem com você e para que esteja tão saudável fisicamente como é espiritualmente. E você vê aí o desejo de João, né, expressado como um desejo de um pai ao seu discípulo Gaio, tendo a certeza, né, que ele é espiritualmente saudável. E ele deseja também que fisicamente ele seja saudável. E a outro no versículo 4, coloque lá o versículo 4, que diz: não tenho alegria maior do que ouvir que os meus filhos vivem na verdade. E aí ele também demonstra essa alegria de saber que seus filhos, né, o seu filho anda na verdade. Então, é importante nós entendermos que a mensagem que Deus tem para nós hoje, que Ele tem para nós nesse mês que nós vamos falar da verdade, é que sejamos estimulados principalmente a andar na verdade. Porque podemos ouvir um elogio como esse. Amém? Podemos ouvir um elogio de um líder, de um amigo, de um irmão que caminha conosco, da alegria de ver esses sinais da prática da verdade nas nossas vidas. Agora imagina a alegria de Deus quando Ele olha dos céus e vê que nós andamos na verdade.
Amém? Afinal, foi para isso que ele nos deu, primeiramente, seu Filho Jesus, em seguida, o seu Espírito, para que nos guiasse em toda a verdade. Amém? Mas, algumas vezes, nós temos uma dificuldade de compreender de que verdade se está falando. Amém? Sim ou não, irmãos? Então, o que é essa verdade aqui que nós falamos e qual é essa verdade que a Bíblia nos recomenda a andar nela, a viver nela? Verdade, ontem o apóstolo, na sexta-feira, o apóstolo na ministração, ele deu alguns conceitos da verdade, algumas definições. Você se pesquisar também na internet, em dicionários e tudo mais, você vai também ter alguns conceitos, algumas definições do que é a verdade, né? De uma forma natural, de uma forma humana. Você vai encontrar lá que a verdade é uma realidade, é uma exatidão, é algo concreto, é algo sincero, uma coisa que é verdadeira, um princípio, aquilo que é correto. Você vai, né, ter várias definições nesse sentido. Definições que são humanas, conceitos humanos, do que é correto, muitas das vezes. Não é? Mas não é dessa verdade que nós estamos tratando aqui, né? Não apenas desse entendimento de uma verdade natural, mas de uma verdade espiritual. Amém? Quando João fala aqui, expressando a sua alegria sobre andar na verdade, o que ele está expressando é a alegria de saber que aqueles irmãos, aquele irmão, ele vive de uma maneira que é revelada Cristo nas suas vidas. É visto Cristo como Filho de Deus na vida deles. Ou seja, a verdade que estava em Cristo é perceptível na vida daqueles irmãos. Então, dessa maneira, o que a gente pode entender que é a verdade? Eu quero destacar aqui 3 pontos importantes sobre o que vem ser essa verdade. Vamos ler João 16:13. Coloque aí, por favor. Tudo aquilo que vem de Deus, eu posso considerar que é verdade. Amém? Porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Então, olha o que diz João 16:13. Quando, porém, o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Amém, irmãos? Já aconteceu essa profecia? O Espírito da verdade já está entre nós? Amém. Sim ou não? Amém. Se Ele está entre nós, então Ele está ensinando, está nos guiando, aqueles que querem, né? Ser guiados a toda a verdade. Amém? Mas Ele já está. Ali ainda fala quando o Espírito vier. E é bem claro que Ele veio logo depois. Aqui Jesus ainda está fazendo declaração, profetizando, mas este Espírito já veio. E Ele veio de Deus com um propósito, de guiar-nos a toda a verdade. Ele não vai falar dele mesmo, ele vai falar de quem? Daquilo que ele ouvir de Deus, ele transmitirá àqueles que estão andando na verdade. Amém? O João 17:17, coloque lá também. A palavra de Deus é a verdade. Então, tudo aquilo que vem de Deus é verdade. A palavra de Deus é a verdade. João 17:17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém, irmãos? Então, há uma verdade que está em Deus, que vem de Deus e que é suprema. Vamos ler lá também. Permanece nesse versículo mesmo. Enfim, a verdade suprema é o próprio Cristo, né? Então, nós temos o versículo que diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida.
ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Esse versículo ele declara que Cristo, ele é a verdade. Deixa eu localizar aqui o versículo, que não ficou aqui na minha referência. Achou? Quem puder citar aí, coloque aí, por favor. 14:6, né? João 14:6. É isso? Isso mesmo, muito bem. Então, aí, ó, Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Então, aqui nós temos 3 considerações muito importantes do que vem a ser a verdade. Tudo aquilo que vem de Deus é verdade. E o seu Espírito que foi enviado confirma isto. A palavra de Deus é a verdade. As Escrituras confirmam isso. E o próprio Cristo se identifica como a verdade. Amém? Então, é importante nós compreendermos isto, irmãos, porque muitas vezes você vai ser questionado sobre de qual verdade você está falando. Há uma passagem também que Cristo foi questionado quando ele estava já perante Pilatos, e ele falou que ele veio para manifestar a verdade que estava em Deus. E Pilatos questionou ele: de que verdade você está falando? Não é? Então, muitas vezes, nós vamos também ser questionados de qual verdade nós estamos falando. Amém? E aí precisamos ter convicção. Qual verdade é essa? Amém? Estão entendendo? Você está entendendo de que verdade nós estamos falando neste mês, quando o Senhor também fala sobre andarmos na verdade, sobre vivermos a verdade, sobre caminharmos na verdade, você precisa entender que não é apenas uma consideração moral ou de algo que é correto, mas é o próprio Cristo. Amém? É algo muito maior do que aquilo que nós delimitamos como verdade. Então, o que é andar na verdade? João diz que estava alegre porque Gaio andava na verdade. Mas o que é andar na verdade, irmãos? O que é que você entende sobre o que é andar na verdade? Você reflete aí um pouquinho, fica pensando aí alguns minutinhos. O que é andar na verdade? Às vezes nós escutamos tanto isso na igreja, lemos talvez às vezes um versículo, e aí nós acabamos entrando no senso comum, né? Ouvir o que é a verdade e achar que eu estou caminhando na verdade, porque eu estou sendo correto, eu não estou enganando ninguém, eu estou sendo bonzinho com todo mundo, né? Sou cordial, hospitaleiro. Isso significa andar na verdade? O que é que vocês acham? Amém? Não, amém? Estão em dúvida? Faz parte, mas isso, somente isso eu posso considerar como andar na verdade? Falem, crente. Tem crente aí? Que é? Vocês não querem se comprometer, é? Então, muitas vezes a gente pensa que, muita gente pensa isso, irmãos, que frequentar uma igreja, fazer a leitura e as orações todos os dias, orar nas refeições, na hora de dormir, estudar lições bíblicas, dar os meus donativos, dar esmola, dar uma carona aqui, tudo isso aí significa andar na verdade, né? Porém, não é só isso. São coisas normais da vida. Muitas pessoas que não entendem essa primeira parte aí do que é a verdade que eu já mencionei, fazem isso também. Não é? Fazem isso também. Mas andam na verdade? Não. Não nesta verdade que nós estamos falando, a verdade que é Cristo. Mas há muitas pessoas que procuram andar na verdade quando praticam estas coisas. Quando eu e você praticamos isto, queremos andar na verdade, é o nosso desejo, sim ou não? Mas isso significa andar na verdade? Não. Amém? Amém ou não amém? Se não for não amém, você diz não.
E digo que também estas consequências, elas são naturais, elas são normais. Todo aquele que ama o Senhor vai desejar estar na sua presença, orando, lendo a palavra, vai praticar boas ações, não é? Isso é natural, vai transbordar daquilo que há em você. Mas nós não podemos achar que isso é o andar na verdade, porque outras pessoas também fazem. Amém? Mas andar na verdade é mover-se em direção a Cristo. É existir em Cristo. Amém, irmãos? Estão aí? É de uma maneira que tudo que você fizer, pensar, agir, vai glorificar a Cristo. Né? E isso sem violar as suas responsabilidades. Né? Porque você tem uma responsabilidade num pacto que você fez com Cristo. Com Deus através de Cristo. Então, eu vou caminhando para estar cada vez mais parecido e imergido em Cristo, sempre percebendo que a minha vida deve glorificar Ele e eu não posso violar as responsabilidades que eu fiz nesse pacto com Deus quando entreguei a minha vida a Ele. Amém? Eras, é muito sério. É sério mesmo. É sério mesmo. É uma questão de vida ou morte. Andar na verdade é uma questão de vida ou morte. Andar em Cristo significa muitas outras coisas que nós vamos falar aqui também. Eu separei 8 pontos da importância e do que significa andar na verdade. E isso tem a ver com o pacto que nós fazemos com Deus. E que dali, em nome de Cristo, e a partir de Cristo, entregamos a nossa vida ao Senhor. E agora, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso não é um lema, irmãos. Muita gente usa isso como se fosse um lema, né? Um slogan. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aí quando vem alguma coisa ali para confrontar se vive mesmo, eu estava só brincando. Né? Não é bem assim, não é tão sério assim. Mas é sério. Né? Mas é bem sério. Amém? É bem sério. Então, o que significa, e a gente não vai esgotar aqui o significado do que significa andar na luz, andar na verdade, mas uma delas, primeiramente, é aproximar-se da luz. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, aquele que anda na verdade não tem receio de mostrar as suas obras. As suas obras, elas ficam na luz, elas são expostas, elas não ficam sombreadas. Né? Quem pratica a verdade vem para a luz, as suas obras são manifestas. Coloca lá João 3:21. João 3:21. Olha o que diz lá, João 3:21. Quem, porém, pratica a verdade, vem para a luz para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Amém? Se eu ando na verdade, não faço coisas escondidas, né? Não tenho receio, não sombreio as coisas, não uso, né, qualquer tipo de sofisma ou engano, mas eu sou verdadeiro. As minhas obras são verdadeiras, a sua obra é verdadeira. Amém? E aí entramos, quando você está andando na luz e pratica a verdade, aí as suas obras vão ter o significado que nós falamos lá no início, da consideração humana. São obras corretas, verdadeiras, exatas, dignas. Né? E aí você vai ter esse entendimento. Amém? O outro ponto é, primeiro, né, você vai se aproximar da luz, porque você está andando na verdade, você não vai ter do que se esconder. Segundo, você fará o bem. Andar na luz, na verdade, significa também fazer o bem.
Coloque lá Efésios 2:10. Fazer o bem. Jesus, ele andava na verdade, sim ou não? Ele era a verdade e andava na verdade. As obras deles eram manifestas na luz, sim ou não? Quantas vezes Jesus falou sobre a luz, que nós não devemos deixar, né, o candeeiro embaixo da mesa, né, porque de nada serve, a luz ela deve estar exposta. Ele falou muito sobre isso, e não deixou de fazer o bem. Olha o que diz aí, porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Amém? Quando a gente fala de fazer o bem, não são apenas obras de bondade, mas uma das principais obras de bondade que eu e você devemos fazer é falar do amor de Cristo. Amém? Esse é o maior bem que nós podemos dar ao nosso semelhante. Falar do amor de Jesus, ser solidários, mostrar que há alguém que ama as pessoas e que se entregou por elas. Esse é uma das bondades que Jesus, em toda a sua caminhada, ele não abriu mão de fazer. Não é? Além de curar os enfermos, libertar, né, e fazer muitas obras desse tipo, a principal foi de perdoar os pecados e dar a salvação. Então, nós não podemos nos omitir de fazer esse bem. Às vezes, nós fazemos muitas bondades. Damos uma cesta básica, não é? Ajudamos financeiramente alguém, levamos alguém para o hospital. Isso é bom, isso está correto. Mas nós fazemos muitas vezes tudo isso e esquecemos de fazer o que é mais importante, falar do amor de Deus. Sim ou não? Eu não vou nem perguntar aqui, quando você dá uma cesta básica, empresta um dinheiro para alguém, ajuda alguém que está necessitado, você fala do amor de Deus para ela antes? Não vou nem perguntar, porque eu sei que não. Eu sei que se tiver aqui 0,1%, vou dar até glória a Deus. Mas, em geral, nós apenas fazemos aquele ato de bondade natural. Mas o principal bem nós não fazemos. E isso é uma responsabilidade que nós temos. Lembra que eu falei? Nós andarmos na verdade, estarmos íntimos de Cristo, glorificar o seu nome, sem violar as nossas responsabilidades. E nós temos uma responsabilidade quando andamos com Cristo, quando somos seus discípulos, que é falar do seu amor, falar da mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação. Amém? Outro ponto importante é andar de modo digno do nosso chamado. Coloca lá Efésios 4, de 1 a 4. Isso também significa andar na verdade. Primeiro, nós temos que andar o quê? Na luz. Ó, no final eu vou perguntar, que nem professor pergunta no final da aula. Primeiro, se você está andando na verdade, você está na luz. Depois você faz o bem. E anda de modo digno do seu chamado. Efésios 4, de 1 a 4, diz assim, como prisioneiro, aqui o apóstolo Paulo falando, como prisioneiro no Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam. Pode passar. Com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também uma só esperança quando foram chamados. Amém? Aqui, irmãos, não é um chamado de, eu fui chamado para ser um pastor, um evangelista. Não, aqui é um chamado para ser filho de Deus. Amém? Todos nós fomos chamados. Eu não sei qual é o meu chamado. Então, o primeiro chamado é para ser discípulo de Jesus. Depois você recebe também, né, um título de filho de Deus.
E aí depois vem os títulos ministeriais, se Deus te chamar para fazer algo no serviço ministerial, mas você já tem, né, um chamado que é muito importante e que nós devemos viver de modo digno dele. Qual é essa vivência de modo digno? É com toda a humildade, com amor, com mansidão, com longanimidade. O que é longanimidade? Quem sabe aí o que é longanimidade? Essa palavra é difícil. O que é longanimidade? Paciência. Uma longa paciência. Viu? Isso que é a longanimidade. Uma longa paciência. E logo em seguida ele diz, para suportar uns aos outros em amor. Amém, irmãos? Para suportar uns aos outros. Suportar o amigo, o irmão, o filho, o marido, a esposa. Ele está falando aqui de relacionamentos também, né? Os irmãos da igreja. E aqueles que são de fora também. Aqueles mais ainda, né? Porque não conhecem o Senhor. Amém, irmãos? Então, esse é o modo digno. O modo digno de andar é esse que ele está nos exigindo, né? Ele está nos pedindo, se eu estou dizendo que eu, na verdade, se sou discípulo de Jesus, se fui chamado de discípulo e como seu filho. Outra coisa importante, outra característica de quem anda na verdade é andar pela fé. Vamos ler Colossenses 2,6. Quem anda na verdade, anda também pela fé. Fé, que fé é essa, irmãos? Qualquer fé? Fé em Cristo Jesus. Amém? Fé que vem de Deus, ele dá o dom da fé sobre nós, e ele nos chamou, e nós cremos e caminhamos pela fé. Amém? Não é pela dúvida, não é pela circunstância, mas é pela fé. E por quê? Porque nós recebemos a Cristo Jesus. Amém? Portanto, como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Então, pela fé, nós recebemos Jesus e vamos continuar vivendo nele. Vamos continuar vivendo na verdade. Amém, irmãos? Então, viver também de modo digno dele. E aí o texto é bem grande, eu vou ler aqui, você anota, Colossenses 1, de 9 a 12. Nós devemos andar com dignidade no chamado que ele nos chamou, como filhos e como discípulos, mas também devemos viver de modo digno de Cristo, que nos chamou. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual, e rogamos para que vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo. Amém, irmãos? À medida que vamos andando, vivendo na verdade, não podemos nos esquecer de viver de maneira digna para Cristo, frutificando para Ele, crescendo no conhecimento de quem Ele é, fortalecidos no seu poder, agradando em tudo que nós fazemos. Amém? E isso é algo muito importante e que é recomendado pelo Senhor. Crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória, para que tenham perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Amém? Quem anda na luz vai herdar um reino também de luz. Amém? Tem uma herança que é um reino de luz. Mas nós devemos estar também andando em dignidade para com Cristo, para com Deus. Amém, irmãos? Devemos também viver desprendidos das coisas deste mundo. Amém? Essa eu acho que é algo bem difícil. Muitas pessoas
sentem muita dificuldade, ou talvez não compreendam o que é ser desprendido das coisas deste mundo. Não é? Ser desprendido não significa que você não precise viver como um franciscano, ou então vá para dentro do mosteiro, só fique lá na contemplação, né, e meditando. Não é isso que está dizendo, né? Mas o que realmente é importante para você? Né? O que você considera importante? E eu destaquei aqui 2 exemplos bem interessantes, né, porque isso é claro na Bíblia também, tem evidências bíblicas a respeito disso, de como viver desprendido. Não é? Nós temos o exemplo do jovem rico, que é um exemplo negativo, não é? Aparentemente parecia que ele andava na verdade, sim ou não? Aparentemente parecia que ele andava na verdade. Ele dava o seu dízimo, praticava tudo o que ele tinha aprendido, não é? Era religioso, fazia tudo. Praticava boas obras, dava bem até esmolas, fazia muitas coisas para os pobres, mas quando Jesus disse, o que me falta, Senhor? Ele fez essa pergunta, não é? Talvez também você já tenha feito essa pergunta. O que me falta, Senhor? Realmente para estar mais aprofundado, assim, mais apegado contigo. Aí Jesus virou para ele e disse, né? Vende tudo que você tem e dê aos pobres, não é? Como é que ele se sentiu depois dessa resposta? Entristecido, porque ele estava apegado. Ele não conseguia se desprender do que ele tinha. Talvez Jesus queria que ele vendesse tudo? Não é? Mas Deus, através de Cristo, faz testes conosco também até hoje, sobre o nosso apego às coisas deste mundo. E nós temos um outro exemplo muito positivo, que é Zaqueu, não é? Zaqueu aparentemente era um perdido, sim ou não? Um pilantra, né? Tinha enganado todo mundo, roubado, era um corrupto, tinha feito fortuna, né, tirando dos outros. Mas quando ele encontra com Cristo, ele entende o que significa isso, esse desprendimento das coisas do mundo, e o que ele faz? Restitui. Devolve tudo, e não devolveu apenas o que ele roubou, ele devolveu além do que ele tirou. Né? Ele devolveu corrigido, né? Corrigido, com juros e correção monetária. Não é? Então, assim, ele entendeu isso. Será que ele ficou pobre, irmãos? Né? Não sei. Ele diminuiu o quantitativo que ele tinha, mas o que ele tinha não era fundamentado na verdade. Não é? E a partir daquele momento, tudo que ele tinha se fundamentou na verdade. Então, isso é importante. Nós entendemos o que significa esse desprendimento. É nós estarmos vivendo para glorificar a Deus, e Ele vai nos abençoar sim. Vai te dar riquezas, se você for predestinado a ter riquezas, se você for chamado também para receber as riquezas da terra. Não é porque você é servo de Deus e não acredita nessa mentira, que só porque você é servo de Deus você vai ser rico, vai comer todo o melhor dessa terra. Alguns vão, outros não, irmãos. Jesus não comeu o melhor dessa terra. Né? Alguns dos discípulos e apóstolos também não. Mas significa que não glorificaram a Deus? A gente precisa entender bem o que é o nosso chamado, para qual propósito Deus nos trouxe à existência neste momento. E o principal é que nós andemos na verdade. Estejamos aqui prontos a fazer o que Ele nos chama para fazer. Amém? E em resumo, nesse ponto aqui do que é andar na verdade, é não vivermos mais para nós mesmos. Não é? Olha o que diz Romanos 14, 7 a 8. Coloca aí, por favor, Romanos 14, 7 a 8. Andar na verdade é não vivermos mais para nós mesmos. É não vivermos segundo a nossa vontade. Na verdade, é não vivermos mais. Eita, né? Irmão, é não vivermos mais.
Eu não vivo mais para os propósitos da Cristiane, apesar de muitas vezes eu querer algumas coisas, mas eu não vivo mais nesse sentido. E é importante nós compreendermos isso, irmãos, porque olha o que diz a palavra: pois nenhum de nós vive apenas para si mesmo, e nenhum de nós morre apenas para si. Continua no 8. No 8? Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Amém, irmãos? Amém? Vocês entenderam esse versículo aqui? É forte, mas é a verdade. Amém? A palavra de Deus é a verdade. Então, é importante nós entendermos isso, porque quando nós entendemos, nós vamos trabalhar, vamos fazer muitas coisas, mas nós não vamos ficar apegados. Vamos estar desprendidos. Vamos estar vivendo para glorificar a Deus, em qualquer lugar que nós estejamos, em qualquer posição que nós estejamos, em qualquer situação que Deus nos coloque. Entendendo que não vivemos mais para nós, nós vivemos para o Senhor. Quer vivamos, quer morramos, estamos no Senhor. Essa é uma verdade que aquele que anda em Cristo, que ouviu o chamado da salvação, precisa compreender. Porque senão você vai viver frustrado. Amém? Senão você vai viver frustrado. Se você não entender o que isso significa, você vai viver a vida frustrado. Amém, irmãos? Vamos ler também aqui o que diz 1 Pedro 4:2. Vamos ler também esse versículo aqui. Olha o que diz: para que no tempo que resta a vocês, não vivam mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Amém? Olha aí. Quanto tempo resta para você? Você sabe? Hã? Esse versículo é muito forte. Ele diz: no tempo que resta, né, a vocês, vivam, não vivam mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Você sabe quanto tempo te resta? Eu não sei. E por não saber, eu preciso todo momento, todo instante, agora, né, viver para fazer a vontade de Deus. Amém? Porque eu não sei quanto tempo me resta. Né? Eu quero viver, que nem a minha mãezinha que quer viver até, ela pede para Deus viver até 90 anos. Eu quero viver até 100. Né? Mas é apenas o meu desejo, não sei o teu desejo. Né? Mas é garantido? Não. Não é garantido. Mas eu preciso entender que não tenho esse tempo, apesar de saber que me resta um tempo, eu não sei quanto tempo. Por isso eu preciso ter consciência que preciso viver hoje, agora, para a vontade de Deus. Amém? Preciso andar hoje na verdade. Não é amanhã, não é daqui a uma semana. É hoje, é agora. Amém? É agora. Quando o servo do Senhor vive a sua vida de modo que o agrade, eles também se agradam. Né? Ele vai se alegrar, assim como João se alegrou com a vida do seu discípulo Gaio e dos seus irmãos. Amém? E por fim, por que nós devemos andar na verdade? Por quê? Por quê? Depois a gente já falou sobre o que é a verdade, o que é andar na verdade, e agora, por que eu devo andar na verdade? Porque você deve andar na verdade. Que sentido isso tem para mim e para você? Nós precisamos entender isso, né? Se a gente for fazer uma pergunta para alguém sobre o que significa a verdade, o que significa para a pessoa andar na verdade,
que não entendem, ou que não conhecem, ou que não ouviram esta palavra, ou que não foram chamados ainda a conhecer Cristo, muitos vão dizer assim, andar na verdade significa não fazer nada errado, não roubar, né, não matar ninguém, não levar vantagem sobre os outros. Então, você vai ver muitas respostas com referência moral, né? Uma referência moral. Mas é muito além disso. Não é apenas um âmbito moral, quando a gente fala do porquê andar na verdade. Mas, com certeza, se todos aqueles que seguem a Jesus já tivessem também replicado essa verdade para muitos daqueles que nós conhecemos, e muitos desses já estivessem andando também na verdade que é Cristo, com certeza nós tínhamos uma sociedade bem diferente. Sim ou não? Com certeza. Né? Mas o porquê disso é muito além de apenas moralidade. Amém? E aí a gente já falou ainda há pouco, né, sobre o jovem, né, sobre o jovem rico, que era um exemplo de alguém que andava retamente, de uma moral ilibada, né? Ele fazia tudo certinho. Mas ele não entendia o porquê desse viver uma vida andando na verdade. E aí uma outra pessoa também muito interessante, a gente pode colocar aqui, João 3, de 1 a 3, vai falar também de uma outra pessoa, que também vivia, aparentemente, como alguém que vivia em retidão, mas não entendia ainda, não tinha ainda a revelação do que realmente significava o viver na verdade, o andar na verdade. Por que andar na verdade? Amém? Então, coloque lá, por favor, João 3, de 1 a 3. Havia um fariseu chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Pode seguir. Ele veio a Jesus à noite e disse: Rabi, sabemos que ensinas da parte de Deus, por ninguém pode realizar os sinais milagrosos que fazes, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: em verdade lhe digo, que ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Amém? Então, aqui Nicodemos expressa o porquê. Jesus expressa a Nicodemos o porquê de andar na verdade. Para andar na verdade, é necessário nascer de novo. Não significa apenas fazer boas obras. Né? Não é apenas uma questão moral, ou porque Cristo era um modelo de moral elevada, né? Mas porque ele era o Filho de Deus, que trouxe salvação e resgate para, né, a vida de muitos. Então, uma coisa muito importante que precisamos entender. Primeiro, número 1, por que nós devemos andar na verdade? Por que andar na verdade? Para termos com Deus comunhão de filhos com o Pai. Amém? Por que eu devo andar na verdade? Porque lembra que o primeiro chamado, que eu falei ainda há pouco, nós fomos chamados a sermos discípulos de Jesus e filhos de Deus. Aqueles que estão em Cristo Jesus são chamados filhos de Deus. E esse é um motivo muito importante, sim ou não? Para nós termos comunhão com Deus, como filhos de um Pai. João 1, 11 e 12, ele vai dizer o seguinte, eu vou ler aqui. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém? A todos que receberam, deu autoridade, deu poder para serem feitos filhos de Deus. Aqueles que creem. Então é importante a gente frisar isso, aqueles que creem. Há aqueles
que sabem que Jesus existe, não conhecem, né? O conhecer na nossa maneira de dizer, da nossa versão da língua portuguesa, né? Mas há muitos que conhecem, sabem quem é Jesus, acham ele um cara muito legal, né? Tem muita gente que acha Jesus muito legal, mas não crê nele. Se não crê, não é filho. Amém, irmãos? É importante nós entendermos isso. O crer é você realmente depender dele. Então, tem muita gente que acha Jesus legal. Gosta dele, gosta que outros orem em nome dele, por ele, mas não se decidiram andar nessa verdade. Amém? Sim ou não? É errado? Não. Alguém ore pela pessoa. Mas isso não significa que aquela pessoa anda na verdade, só porque você orou por ela. Isso é importante nós entendermos. É necessário assumir uma responsabilidade de andar com Deus, de andar na verdade, de andar com Cristo, de professar esta fé. Então, os homens conheciam a Deus como Criador e Governador. Muitos conhecem a Deus dessa maneira. Conhecem sua santidade, seu poder, né, do que ele é capaz de fazer. Mas Jesus trouxe a revelação de Deus como um Pai. E essa revelação de Deus como Pai é para aqueles que creem. Amém, irmãos? Para isso também é preciso andar na verdade em Cristo para recebê-lo. É só por intermédio de Cristo que isso é possível. Amém? Então você vai ouvir muitas pessoas, e às vezes você vai até cair numa cilada, né, de até entrar em discussões que não tem sentido, sobre essa questão de que é por intermédio de Cristo. Mas irmãos, é a verdade. Você não precisa teimar com ninguém. Você só precisa acreditar. Não vai teimar com ninguém. Então, em 2 Coríntios 5, 17 a 19, diz que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo em Cristo. Inclusive você, eu e você, nos fizemos nova criatura. Tudo isso provém de quem? De Deus, que nos reconciliou com Ele. Ele nos reconciliou através de quem, irmãos? Através de Cristo Jesus. E Ele tem nos reconciliado todos os dias, porque todos os dias que você erra, que você falha, que você comete pecado, né, você é reconciliado com Ele novamente quando você pede perdão. E Cristo, o teu intercessor, o teu mediador, Ele te traz de novo a restauração do relacionamento com Deus. Então, Jesus, ele estabeleceu o ministério da reconciliação. E esse ministério, né, é algo que nós diariamente usufruímos. Sim ou não? Diariamente. Diariamente, nós estamos ali. Cristo está nos reconciliando com Deus. Cristo está reconciliando o mundo com Deus, não nos imputando pecado algum, por conta que nós cremos nele, que nós o recebemos como nosso Senhor e Salvador. O outro motivo é porque eu devo andar na verdade, porque eu encontrei perdão para os meus pecados. Amém? Você encontrou perdão para os seus pecados? Ih, meu Deus. Encontrei. Olha, vocês não estão demonstrando que tem certeza disso. Precisa ter certeza, hein? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, se nós andamos na verdade, nós estamos sendo continuamente purificados, justificados em Cristo de toda a injustiça. Amém? Mas para isso eu preciso sempre, continuamente, não foi só quando eu me rendi a Jesus lá atrás, quando você entregou a sua vida a Ele, mas diariamente eu preciso me reconciliar com Ele, confessar os pecados, e Ele é fiel e justo para nos perdoar. Amém? O outro motivo por que eu devo andar, na verdade, só em Cristo nós temos garantia da eterna herança celestial. Amém? Só em Cristo. Cristo, Ele é o mediador e é Ele que nos garante a vida eterna. Amém?
Então, se eu continuo andando na verdade, eu tenho a garantia da vida eterna. Eu tenho essa garantia que ela não vai ser roubada ou tirada de mim. Amém? E é a nossa grande esperança, sim ou não? O outro motivo também é de nós encontrarmos no Senhor a verdadeira paz, independente das circunstâncias. E essa verdadeira paz, de quando você caminha na verdade, essa verdadeira paz você usufrui aqui na terra, sim ou não? Aqui você está usufruindo. As circunstâncias que você vai vivendo, elas são cada vez mais intensas. Mas se você está em Cristo, se você está andando na verdade, você vai usufruir dessa verdadeira paz, que independe das circunstâncias. E aí nós vamos ver diversos exemplos também bíblicos. Nós vamos ver um exemplo que é muito, muito interessante, muito... O apóstolo outro dia até pregou já sobre esse texto, de Paulo e Silas, na prisão. Né? É muito interessante esse texto. Quem já leu esse texto? Paulo e Silas, às vezes a gente só se detém ali que eles estavam cantando, festejando, orando, né? Mas são várias situações que ocorrem ali naquele texto. Né? Eles foram açoitados, estão ali açoitados, né? Feridos, acorrentados, e se sentem entendendo que aquele momento, né, Deus está com eles, e eles cantam, estão cantando ali. E também naquele momento, o que acontece? Tem um grupo de irmãos orando por eles, não é verdade? Tem um grupo de irmãos também orando por eles. Também ali a cadeia se abre, não é? E o carcereiro tenta se matar porque pensa que eles fugiram. Olha só, todas essas coisas acontecendo. E eles demonstram que eles estão em paz com Deus e dizem, não precisa se matar não, nós estamos aqui, não fugimos. Não poderiam aproveitar para fugir, irmãos? Eu e você, se eu estivesse lá com você, será que eu não ia fugir? Eu acho que eu ia sair correndo. E vocês? Não é verdade? Mas ele entendeu o que significa andar nessa verdade e permaneceu lá. Né? Ele entendeu que aquele momento era para manifestar a glória do Senhor, porque ele andava na verdade, ele entendia todos os propósitos de Deus. E aquele momento não era para eles serem libertos. Aquele momento era para que o carcereiro e a sua família fossem salvos. Amém? Então, vai haver momentos também que nós vamos viver na nossa vida que não vai ser para nosso benefício. Nós vamos viver situações muito adversas que vai beneficiar também outras pessoas. E às vezes nós vamos estar numa prisão, às vezes a prisão pode ser uma enfermidade, a prisão pode ser uma questão financeira, a prisão pode ser uma frustração com alguma coisa. Mas se nós estamos andando na verdade, estamos com Cristo, há um propósito. Né? E esse propósito foi manifesto ali para Paulo e Silas, não é? Aquele carcereiro com a sua família foram salvos. Reconheceram o poder de Deus ali. A vida deles, naquela situação, glorificou a Deus. Amém? Então, há muitas situações também como essa que ocorrem, né? E que nós vamos viver pressões das circunstâncias. Mas há um texto que nós vamos ler lá, Romanos, olha, 8, 38 e 39. Vamos ler esse texto aqui, já para nós finalizarmos. Romanos 8, 38 e 39. Diz assim, pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Então, se você anda na verdade, se você tem experimentado o que é esse viver na verdade, entende o que isso significa, você tem entendido o que é a verdade, tem andado na verdade, entende o significado dele,
você vai passar por algumas situações. Todos nós poderemos passar por situações adversas, mas você não vai duvidar que está andando na verdade. Amém? Que o amor de Deus não vai se apartar de você. Ninguém pode nos separar do amor de Deus, se você está neste amor, né? Esses 4 motivos apenas aí que eu citei, bastava apenas citar um deles, que já demonstra a grandeza desse amor, né? Ainda assim, muitos de nós endurecemos o nosso coração. Andamos numa meia verdade. Mas Deus deseja que nós, nessa noite, abramos os nossos corações para Ele. Desfaçamos toda a dureza do nosso coração, todo o engano do nosso coração, e abramos agora nossos corações e a nossa mente para refletir como está a nossa relação com Jesus. E eu quero te pedir agora que você feche os seus olhos aí onde você está e você reflita sobre isso. Eu tenho entendido o que é esta verdade, como é que ela tem feito efeito na minha vida. Será que eu estou vivendo uma meia verdade em Cristo? Mas o Senhor, Ele diz na sua palavra que a vida daqueles que o temem, que andam com Ele, é sim, sim, ou não, não. Não existe meio termo. Então, que nesse momento você curve a sua cabeça. Reflita sobre aquilo que nós falamos esta noite. Como tem sido o teu andar, na verdade, tu tens compreendido isso? Por que que você deve viver e andar na verdade? E se os teus passos nesta verdade, eles estão comprometidos, talvez em algum momento você tenha se comportado como o jovem rico, que aparentemente parece que está guardando todos os mandamentos do Senhor, aparentemente parece que está numa vida com Deus, mas quando há um questionamento de Cristo, você se entristece, porque não é bem aquilo que você quer viver. Talvez o Senhor lhe esteja fazendo muitas perguntas para você essa noite. Talvez você também já tenha rejeitado muitos questionamentos de Jesus. Mas Ele te chama para segui-lo, para entregar a sua vida inteiramente a Ele. E essa entrega é completa. Ela não pode ser meia entrega, não pode ser em algumas áreas, mas ela deve ser em todas as áreas, porque Ele é o Deus da verdade e não o Deus da mentira. Ele é o Deus da sinceridade e não o Deus do engano. E Ele também não deseja que nós vivamos uma vida de engano, uma vida que engana a nós mesmos, porque se queremos viver e andar com Deus de outra maneira, nós estamos enganando a nós mesmos. E o que Ele deseja esta noite é que hoje nós decidamos viver na verdade, andar na verdade, abrir mão daquilo que é o nosso desejo e viver no desejo que Ele tem para nós, no propósito que Ele tem para nós, desprendidos de todas as coisas desta terra e olhando para Ele. Estar desprendido não significa que você vai viver flutuando, mas você vai viver com os pés firmes nesta terra, sabendo que você está em Cristo Jesus, que você está nele, vivendo dignamente nele, glorificando quem Ele é. Então que você feche os seus olhos neste momento, ore ao Senhor. E se você deseja, sentiu no seu coração de se reconectar com o Senhor, talvez você possa ter percebido que precisa de reconciliação, precisa se reconciliar com o Senhor, precisa
renovar este pacto que você fez com Ele. Se você sentiu isso, não perca tempo. Lembra que nos resta tempo de vida, mas que nós não sabemos quanto tempo é. E se o Senhor falou com você esta noite, vem aqui à frente. E nós vamos orar por você. Se você ainda também não entregou a sua vida ao Senhor, venha também aqui à frente. Hoje é um momento oportuno para que você dê esse passo. Firme este compromisso com Ele. Reacenda esta aliança. Não ande mais na dúvida, nem na incerteza, mas ande dignamente diante do Senhor. Certo de que você está andando na verdade. Livre de qualquer engano. Não tenha receio de nada. Você sente isso, venha aqui à frente, que nós vamos orar por você, que nós vamos orar para que o Senhor fortaleça a tua fé, te dê força e vigor através do seu Espírito que nos guia a toda a verdade. Você sente isso, você vem aqui à frente, nós vamos esperar alguns segundos apenas e depois nós vamos orar com toda a igreja. Eu peço que toda a igreja fique de pé nesse momento. Vamos orar agora acerca dessa palavra. Alguém aqui no teclado, por favor, só no teclado. Se você sentiu no seu coração, se o Senhor falou com você, um dos grandes aspectos do nosso relacionamento com o Senhor, da seriedade do nosso relacionamento com Deus, é que não vamos nos importar com ninguém quando Ele nos chama, quando nós ouvimos a sua voz, quando Ele diz: meu filho, vamos ajustar o nosso caminho. Eu quero te dar mais força, mais vigor. Se você está com o Senhor, você não vai olhar nem para um lado nem para o outro. Teu compromisso é com o Senhor. Não te preocupa com a vergonha, com o que os outros vão dizer. O que importa é o que o teu Senhor vai dizer. Assim como João, quando viu seus filhos, se alegrou por eles estarem andando na verdade. Quando você dá um passo para estar mais perto ainda do Senhor, porque é isso que significa andar na verdade, é querer existir nele, é querer viver nele, é querer estar cada dia mais perto dele, e não importa as outras coisas. O que mais importa é o Senhor. O que mais importa é ter certeza que as decisões que você toma, que o que você faz, você sabe que faz, porque o Senhor está com você. Então, não liga para quem vai ficar te olhando, não liga para o tempo de crente que você tem. Se o Senhor falou contigo essa noite, renova o pacto, renova a aliança, pede perdão, reconcilia novamente, renova a tua aliança com Ele. Porque nós não sabemos quanto tempo nos resta. Mas agora é a hora de decidir fazer a vontade de Deus. Agora é a hora de decidir andar na verdade. Agora é a hora de recomeçar. E o Senhor, Ele está de braços abertos, querendo aquecer o coração que estava talvez em cinzas, o coração que estava frustrado, o coração que estava entristecido, o coração que talvez estava perguntando: eu tenho caminhado tanto nesta jornada e parece que as minhas forças estão se esgotando, mas o Senhor é o Deus que dá da sua força
dá da sua coragem, dá ânimo àqueles que decidem se aproximar dele. Ora, mandará chorará, mandará suryandará marás. Amém, irmãos? Igreja, eu peço que você estenda as suas mãos aqui para estes irmãos que estão aqui. Eu queria também que você saísse daí do seu lugar, você viesse estar aqui ao lado de cada um destes irmãos que estão aqui. Venha acompanhá-los em oração. Venha demonstrar que você também está feliz porque eles decidiram andar na verdade. Fortalecer a sua aliança com o Senhor. Nós somos um só corpo. E nós nos alegramos quando o Senhor toca os corações e nos faz reconhecer que nós precisamos nos fortalecer nele. Então, que você estenda suas mãos daí e vamos orar. E antes de orar, eu queria uma canção aqui, irmãos. Cadê os... para nós orarmos aqui. Amém? Estenda a sua mão para estes irmãos. Demonstre o seu amor para com eles. A caminhada, na verdade, ela não é fácil, irmãos. A caminhada, na verdade, ela é difícil. Alguns de nós vamos desfalecer, mas a igreja, ela deve demonstrar comunhão e amor, fortalecer uns aos outros. E Deus, Ele reserva estes momentos para nós. Não podemos fingir que estamos vivendo a verdade de Deus. Não podemos fingir. Porque se nós não o conhecemos, se nós não estamos desfrutando do conhecimento de quem Ele é, não estamos experimentando Ele todos os dias, Ele não vai nos conhecer no grande dia. E todos nós temos essa grande esperança de que no grande dia Ele possa dizer para nós que nos conhece, que nos ama, que se alegra porque andamos na verdade. Então, que este momento seja um momento marcante para cada um destes irmãos que vieram aqui à frente. Saiba que o Senhor os ama. O Senhor, Ele está agora envolvendo vocês com seu espírito, curando as dores, sarando as feridas, aquecendo o coração que está tão frio e desfalecido. Oh, Ramandarashurianderere Baras, Rocondrere Barashuriandere Baras. O seu amor, Ele está derramando agora sobre você. Sinta agora o seu amor. Sinta agora o seu Espírito te envolvendo, meu irmão e minha irmã, que decidiu vir aqui à frente, se expor publicamente, dizer: eu quero estar aí perto desta luz, eu quero andar nesta verdade, eu quero ser envolvido, eu quero ser aquecido pelo Senhor, eu quero viver este amor de filho. E você sinta aí. E você, irmão, que está com este outro irmão, você pode orar, declarar sobre ele o amor do Senhor, declarar sobre ele a graça do Senhor, declarar sobre ele a comunhão do Pai com o Filho. Interceda por este irmão. E você, igreja, também não fica aí calada, só assistindo. Você não é espectadora, você é participante da mesa do Senhor. Não fica aí olhando. Aqui não tem nenhuma atração, aqui não está acontecendo
algo além do que deve acontecer na congregação dos justos. Então você deve estender sua mão e clamar e orar. Para ficar sabendo de todas as informações de nossa igreja, acesse www.centrocristãodafamilia.com.br ou siga-nos através de nossas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok, com o @Centro Cristão da Família. E para ficar sabendo da nossa programação da Igreja Centro Cristão da Família, permaneça conectado conosco. Hoje, quarta-feira, temos a nossa igreja nas casas. Nossos grupos de alcance se reúnem nas casas em vários pontos estratégicos para um encontro incrível com Jesus. Na quinta-feira, para você que é jovem e adolescente, no bairro da Pedreira também temos o grupo de alcance. Encontre o ponto mais próximo de sua casa e venha fazer parte dos nossos reais. Na sexta-feira, nós temos o nosso culto Sexta-feira, que inicia às 19h30 na nossa igreja. Você também pode ver essa e outras pregações no YouTube /Centro Cristão da Família. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa Apostólica.